Vamos dar início então ao nosso quarto e último capítulo aqui do módulo de revisão. Esse aqui que é o quarto capítulo e último, contando com a introdução, tá? Então, contando com a introdução são 4 capítulos e agora a gente vai falar sobre algo que nem todos os revisores fazem, nem todas as editoras fazem e não tem como você prever se vai ser feito porque não é exatamente o trabalho que eles estão desenvolvendo, entendeu? Mas é um plus que às vezes acontece e que eu acho incrível, eu amo revisores que fazem isso. Principalmente a gente contrata muito mais revisores que fazem isso do que não fazem, porque é um plus mega simples, que para o revisor não mata nada, não gasta tempo adicional, mas que para nós faz uma diferença gigantesca, que é o quê? Opinião e outras coisinhas envolvendo isso do revisor. Não é o trabalho do revisor te dar uma opinião crítica, analítica, técnica sobre o teu livro, dizer, eu gostei da tua história. Isso não é o papel dele. Né? Nem o premium é esse o papel dele, mas é muito legal quando o revisor dá a opinião de leitor dele para você. Então, acontece comigo direto, de a gente receber aqui os livros da Flive, revisados pelas nossas revisoras principais, são pessoas muito bacanas e têm esse trabalho mais desenvolvido, e elas falam, gostei muito da forma como ele escreve, da forma como ele colocou as coisas, mas o plot não ficou tão legal. Ou esses personagens aqui eu não entendi. Eu já recebi coisas do tipo, é muito bacana, mas da metade pro final parece que é outro escritor escrevendo. E aí você vai conversar com o escritor e ele fala, pois é, que eu parei de escrever no meio e eu voltei a escrever depois, e aí realmente ficou diferente. Isso é um problema que pode ter algumas soluções bem práticas, na verdade, mas é bacana quando o revisor ele dá a opinião dele de leitor, porque você sabe o que esperar do mercado. Porque o revisor ele é um leitor. Ele é um leitor porque ele tem muita prática em leitura. Então ele tem muita bagagem. Ele costuma ter uma bagagem muito forte editorial de mercado disso, de ler os livros. Então quando ele te dá uma opinião, escute a opinião dele, porque é a opinião do seu cliente final também. Então perfeito. Quando você recebe essa opinião, é muito bacana, é um bom sinal que você tem que manter esse revisor por perto, tá? Ou de uma editora, que essa editora também tem uma equipe de revisão muito bacana. Eu dou muita preferência para quem faz isso. Os revisores que trabalham comigo, alguns não fazem, outros fazem, e não é algo obrigatório, mas sempre que eu posso, eu contrato só quem faz isso. Por quê? Porque eu acho muito bacana. Primeiro que ele se envolve mais com o livro, e depois que ele consegue te passar uma visão que para o editor é muito boa, porque é um feedback de leitor, e para o autor pode ser que mude as coisas. Pode ser que dê ideias para ele e que ele queira fazer tudo de novo, que ele queira pausar o livro, arrumar essas coisas e fazer de novo. Ou que ele tenha certeza da qualidade do seu livro. Isso é muito legal. A opinião do revisor em formato meio de leitor é algo que é interessante, é bacana, raramente acontece. Então, se você encontrar revisores assim, ou uma editora que tenha revisores assim, se apega nela, não deixa fugir, tá bom? Outra coisa muito legal que você pode pedir para o seu revisor, para a sua editora fazer: separar quotes. Quotes são o quê? São pequenas frases que destacam coisas no seu livro. Então, por exemplo, é um pedaço bacana do seu livro, um trecho, uma frase, um parágrafo às vezes, ou 3 palavrinhas que juntas formam algo impactante. Os quotes eles são muito legais para ser usadas como divulgação. Você pode montar frases, você pode montar legenda de foto, você pode montar uma arte toda inspirada naquilo, pode colocar, sabe, o teu livro no mockup, uma foto do seu livro e do lado aquele quote bonitão assim, separado e o teu nome embaixo. Cara, isso é muito bacana. Por quê? Porque vai dar para o teu leitor ou o seu futuro leitor uma visão mais ou menos do que é aquele livro. E o coach ele costuma ser impactante. Não é coach financeiro, de coach de vida. Não é essa parada. É coach Q-U-O-T-E. Entendeu? É assim que escreve coach. Esse material ele é muito bacana porque ele já passa a qualidade daquele texto. Então, quando o seu revisor conseguir separar esse material, você junta tudo isso e cria artes em cima disso. Você vai usar isso tudo para a tua divulgação, para a sua propagação e também em palestras. Às vezes você pode estar lá falando uma palestra e aí você precisa de uma frase de efeito. Ou para autografar o seu livro, você precisa de uma frase de efeito para colocar no teu autógrafo, uma frase padrão. Cara, pega um coach do teu livro. Olha que incrível isso. Olha que maravilhoso. Então, quando o revisor tem opinião, ele também consegue gerar quotes e você pode pedir isso para sua editora, para o seu revisor falar, se você achar umas frases legais, destaca elas, que aí depois eu vou pegar tudo isso e eu vou usar na divulgação e vai ser muito bom para mim. Pode falar com eles, o pessoal é da hora. Isso não mata, isso não vai gastar mais tempo dele. O que ele vai fazer é selecionar uma área e apertar na marcação para ficar amarelo.
é um negócio ridículo, é um negócio muito prático e que para você vai fazer uma diferença gigantesca. Porque se chamou a atenção do revisor, ele também é um leitor, vai chamar a atenção do seu leitor. Entendeu? Perfeitamente? Bom, para finalizar isso, eu vou falar duas coisas para você. Primeira, a gente falou sobre a opinião do revisor, a geração de quotes aqui. Mas é muito importante que você, como autor do seu livro, leia o seu livro inteiro, como um leitor faria, leia ele depois da revisão. Antes de aprovar a tua revisão, lê o seu livro inteiro de novo. Como você faz isso? Minha sugestão, ou você imprime ele todo em A4 mesmo, imprime ele em A4 e lê tudo e vai analisando e tal, riscando o teu livro, ou você também pode revisar no seu computador, no seu celular e vai anotando os problemas. Por quê? Depois que você aprovar a tua revisão, não tem mais volta. Isso com qualquer editora, com qualquer revisor. Aprovou a revisão, acabou, cara. Acabou. Não tem como você pedir alteração. Já foi aprovado, aquele revisor já está em outro projeto, não tem mais nada a ver. Esse contato foi encerrado. Então, se você se arrepender, não tem como você cobrar nada, porque você aprovou aquilo. E os autores costumam não ler os seus livros revisados. Então, leia o seu livro revisado. Também, pelo amor de Deus, não demore 1 mês, 2 meses para ler o teu livro revisado. Demore 7 dias. Ah, mas eu demoro muito para ler um livro de ficção. O meu livro tem 400 páginas e eu leio o Neil Gaiman em 1 mês. Cara, o seu livro é diferente. Você consegue ler ele muito, muito, muito mais rápido. E é uma leitura muito mais dinâmica do que uma leitura normal. Isso é um problema, mas não é. Porque você tem que analisar o teu livro, você tem que ler ele, e a leitura dinâmica vai garantir que seja mais rápido e que você consiga ter mais produtividade. Então, não pede para a editora segurar o projeto, porque você tem que ler o teu original e fica 6 meses fora. Eu tenho autores que talvez estejam assistindo esse curso aqui e que sabem que eles são assim, que a gente manda o material para eles e eles ficam meses com o projeto em stand-by. Tem projetos que eu nem sei se vão acontecer mais e que os autores já deixaram tudo acertado, que a gente só está esperando o cara se sentir contente com o original dele e a gente fica no aguardo. Não faça isso, porque isso costuma ser um problema de autoconfiança nossa. A gente não quer dar seguimento ao livro e aí a gente fica enrolando para ler a revisão. Não faça isso. Leia a tua revisão rapidamente, o máximo o máximo que você pode gastar com isso são 7 dias. Porque não tem nenhuma editora, nenhum revisor que vai esperar mais do que 1 semana para ter a aprovação ou não do seu material. Depois desse prazo, você perde o direito de cobrar alguma coisa. E a editora pode até falar, poxa, mas tu tinha um prazo de 7 dias, você não cumpriu. A gente não pode ficar segurando o revisor aqui sem pagar ele. Porque tem que lembrar disso, tem que pagar esse profissional, tem que pagar essa galera. E você tem prazos para pagar eles também. Então revise o seu livro em 7 dias no máximo para garantir que você vai ter lido tudo ele, que ele realmente vai estar bom e que ele pode passar para a próxima fase, que costuma ser a de diagramação. Entendeu? E para finalizar então, assim, ó, vou deixar uma observação gigantesca. Livros físicos precisam ter uma revisão perfeita. Se você vai publicar um livro em e-book, você tem que ter muita atenção com a sua revisão, só que você pode publicar ele um pouco antes, com um pouco menos de cuidado, com um pouco mais de pressa e focar em outras coisas. Por quê? O e-book ele tem atualização. Você pode receber um feedback do teu leitor e na hora você altera aquilo, joga para o sistema e pronto, resolveu o problema. Um leitor analisou aquilo, te mandou feedback, você já atualiza. O pessoal que já baixou o livro, dependendo da plataforma, vai até atualizar aquele material e ele já vai ter a versão nova, vai ter a versão sem o erro. Então é incrível, é maravilhoso. O impresso não. Se você imprimir 100, 200, 1000 livros impressos e ele for com um erro muito grotesco ou um erro normal, vai ter gente que vai pegar esse erro e vai te mandar e vai falar, poxa, aqui ó, cheio de erro o teu livro, e ele encontrou 2. Isso acontece muito. Então assim, se o teu livro vai ser físico, tenha muita atenção, tenha muito cuidado com o que você está fazendo, tá? É o teu nome que está ali embaixo, então revise direitinho, procure, analise a revisão e tenha certeza de que ela foi bem feita e que não tem nada para mexer. O revisor, ele é um ser humano, ele deixa passar coisas, tenha consciência disso. Não existe revisão perfeita, por isso que eu sempre sugiro 2 revisões, mas é dinheiro, é custo, então nem todo mundo está disposto a investir tanto assim no seu livro. Então, assim, se você não vai pagar 2 revisores, ou mesmo que você vá pagar 2 revisores, seja o seu segundo, o seu terceiro revisor. Analise todo o seu texto, garanta a qualidade do seu material.
Combinado? Bom, se você vai continuar assistindo o curso agora de cara, daqui a pouco começa o próximo módulo. Se não, logo logo a gente se encontra. Como sempre, uma honra, uma maravilha a gente estar aqui. Até a próxima.